Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? A chuva caía sem piedade do lado de fora do Rusty Anchor, um pub escondido em Soho, Londres. As gotas batiam com força nas janelas embaçadas, distorcendo o brilho fraco dos postes de luz naquela noite fria e implacável. Lá dentro, o ar era um pouco mais quente, graças à lareira crepitante no canto mais afastado. Mesmo assim, o cheiro de madeira úmida e envelhecida se misturava ao aroma forte de cerveja e uísque pairando no ambiente. Risadas e conversas enchiam o espaço lotado perto do bar, misturando-se às notas irregulares de saxofone de uma pequena banda de jazz que tocava mais por costume do que por paixão. Eleanor Ellie Hart, 34 anos, estava sentada sozinha no balcão. Os saltos gastos de suas botas antigas repousavam levemente no apoio do banco. À sua frente, um copo de scotch com soda. O gelo derretia, formando círculos preguiçosos no líquido âmbar pálido. Ela girava o copo entre os dedos finos, o olhar fixo, como se quisesse afogar seus medos naquela bebida. Ellie era jornalista freelancer, especializada em gastronomia e estilo de vida para pequenas revistas. Um trabalho que amava, mas que mal a mantinha de pé, especialmente com a dívida esmagadora que a sufocava. Ela tomou um gole de uísque, sentindo a queimação descer pela garganta, fazendo-a estremecer, mas ainda assim conseguiu esboçar um sorriso irônico. 1,5 milhão de libras, murmurou, alto o bastante para o barman ouvir, embora ele nem se virasse. 1,5 milhão de libras para o meu pai jogar fora no cassino, e agora tenho agiotas no meu encalço. Ela riu, amarga, tomando outro gole generoso. O calor se espalhou pelo peito, mas não apagou o medo. Seu pai, um jogador notório, havia pegado dinheiro emprestado do submundo para alimentar o vício, só para abandonar a família quando tudo desmoronou. Para proteger a mãe e o irmão mais novo das consequências inevitáveis, Ellie assumiu a dívida. 1,5 milhão de libras. Agora, os agiotas estavam cada vez mais próximos. Alguns bancos adiante, James Jim Caldwell, 38 anos, permanecia imóvel, como uma estátua esculpida em granito frio. Seu terno cinza escuro caía perfeitamente em seu corpo alto, sem um único amasso, a personificação do perfeccionismo rígido. Capitalista de risco, comandava uma das maiores firmas de investimento de Londres, especializado em startups de tecnologia e negócios imobiliários de alto padrão. Diante dele, um copo de uísque single malt, puro, sem gelo, um luxo caro e intocado. Ele não bebia, apenas segurava o copo, o polegar traçando o contorno da borda, distraído. Seus olhos azuis profundos varriam o bar até pararem em Ellie, que continuava murmurando para si mesma. Ele detestava barulho, detestava pessoas que não controlavam as emoções, mas algo naquela mulher prendia seu olhar. Uma mistura estranha de tristeza e sorriso, uma contradição intrigante. Ellie, alheia ao olhar atento de James, rabiscava cálculos em um guardanapo amassado. A ponta da caneta, marcada pelos dentes, deslizava números pelo papel fino. Agiotas. 1,5 milhão de libras. Juros aumentando todo dia. Renda de freelancer. Nem dá para pagar esse uísque. Ela parou massageando as têmporas e, de repente, soltou uma risada amarga, tão seca e sarcástica que alguns homens próximos se viraram para olhar. O que eu faço? Vendo um rim? Não. Eles provavelmente iam querer minha vida inteira, murmurou, terminando a bebida e pedindo outra. O desespero de quem foge da realidade engrossava sua voz. James franziu a testa. Aquela risada era como um espinho em seu silêncio cuidadosamente mantido. Ele desprezava pessoas fracas, e era óbvio que ela estava se afogando no uísque para mascarar o medo. Mas quando o barman colocou outro scotch com soda à sua frente,
James falou de repente, a voz profunda e gelada. Você está fazendo muito barulho. Quanto você deve? Ellie virou-se, um pouco surpresa, mas abriu um sorriso, apesar do olhar turvo de quem já bebeu demais. 1,5 milhão de libras, respondeu, erguendo o copo num brinde irônico. O suficiente para os agiotas me cortarem em pedacinhos, não acha, senhor coração de gelo? Ela piscou, mas James não reagiu. Apenas a encarou, com uma intensidade impossível de decifrar. Responda sério, disse ele, o tom tão neutro quanto se estivesse avaliando um investimento. Ellie deu de ombros, pousando o copo com um leve tilintar. Eu estou falando sério. 1,5 milhão de libras. Cortesia do meu pai desgraçado. Ele pegou dinheiro com as pessoas erradas para apostar. Perdeu tudo e sumiu, deixando minha mãe e meu irmão no meio do caos. Eu assumi a dívida para eles não se machucarem. E agora estou aqui, bebendo para esquecer. Mas esquecer não é tão fácil assim. Ela riu, seca, tomando mais um gole, os olhos enevoados de uísque e tristeza. James não respondeu de imediato. Em vez disso, a observou. O cabelo castanho preso de qualquer jeito, o suéter cinza largo demais, o jeito distraído com que girava o copo, como se fosse sua última tábua de salvação. Ela não era bonita no sentido tradicional, mas havia algo hipnotizante em sua presença, na voz cansada, mas cheia de humor ácido. Você bebe demais, ele constatou frio. Ellie explodiu em gargalhadas, batendo no balcão. Ah, percebeu, foi? Mas olha só, você também está com um copo na mão. Beba comigo, me conte uma história engraçada. Ou será que você nem sabe rir? Ela se inclinou para ele, a travessura bêbada brilhando nos olhos. James esboçou um quase sorriso. Não era bem um sorriso, só um leve movimento nos lábios. Não preciso de entretenimento, respondeu, mas mesmo assim tomou um gole do uísque. A ardência aguda clareou seus pensamentos, mas, de algum modo, ele se viu envolvido na energia caótica dela. Começaram a conversar. No início, frases curtas de James, provocações de Ellie, mas, no quarto drink, a distância entre eles começou a desaparecer. Ellie falou do pai, rindo amargamente enquanto o xingava. Ele já apostou até o dinheiro da faculdade do meu irmão e dizia: a vida é uma aposta. Às vezes você perde, às vezes ganha. Que piada, né? James ficou imóvel, mas o maxilar se contraiu levemente ao ouvir a imitação do pai dela. Ele, por sua vez, falou sobre seu casamento fracassado. Ellie caiu na risada. Agora entendi por que você é frio igual uma geladeira. Foi largado por ser emocionalmente indisponível, não foi? Eles beberam mais, riram mais, e conforme o pub esvaziava, ambos estavam completamente bêbados. Vamos, disse Ellie, agarrando o pulso de James com a confiança de quem já bebeu demais. Não posso voltar para casa. Os agiotas devem estar me esperando. James, com a mente enevoada pelo uísque, não resistiu. Saíram tropeçando na chuva, as roupas encharcadas, e acabaram em um pequeno hotel ali perto. A noite se transformou num borrão de risadas, provocações e uma intimidade inesperada entre dois desconhecidos. Na manhã seguinte, James acordou primeiro, a cabeça latejando. Virou-se e viu Ellie dormindo profundamente, o cabelo uma bagunça, o suéter escorregando do ombro. Um pensamento lhe ocorreu. Como investidor, sempre buscava a solução mais eficiente para um problema. Ele precisava de um herdeiro para agradar a mãe. Ela precisava de uma saída para a dívida. Ele a sacudiu, a voz calma e firme. Eu vou pagar sua dívida de 1,5 milhão de libras. Em troca, você terá meu filho. Ellie piscou, ainda grogue, e então caiu na risada, mesmo com a ressaca. Você se recupera rápido, hein? Já pensando em negócios depois de uma noite de bebedeira? Sentou-se, esfregando as têmporas. Eu não sou uma fábrica de bebês, mas deixa eu pensar. Ter um filho não é exatamente um favor pequeno, senhor coração de gelo. Ela se levantou, meio cambaleante, procurando as botas. Me dá uns dias. Eu te dou uma resposta. James permaneceu impassível.
puxando um bloco de notas e rabiscando rapidamente um esboço de contrato. Sem emoções, declarou, empurrando o papel na direção dela. Decida rápido. Moro em Mayfair, Caldwell Tower, 30 avião. Ellie leu o papel sorrindo de lado. Sem emoções, né? Vamos ver isso. 3 dias depois, ela estava diante da cobertura dele, as mãos tremendo ao bater na porta. Os agiotas tinham ido atrás da mãe dela na noite anterior. Não havia mais escolha. James abriu a porta, expressão indecifrável. Decidiu? Ellie suspirou, assinando o contrato com um floreio, e acrescentou uma linha no final. Uma condição. Me faça rir. Ela encontrou o olhar dele e piscou. Vamos ver no que dá, senhor coração de gelo. James dobrou com o papel, a voz firme. Entre. Enquanto Ellie entrava, sussurrou para si mesma. 1,5 milhão de libras e um iceberg para derreter. Isso vai ser divertido. Bem-vindo ao meu canal. A vida pode ser avassaladora, mas aqui compartilhamos histórias emocionantes para trazer paz, alegria e inspiração para você. Seu apoio, cada comentário, curtida e inscrição significa o mundo para nós. Isso nos motiva a criar histórias cada vez mais tocantes e positivas só para você. Nossa última história tocou seu coração? Deixe um "Eu estou feliz" nos comentários, se concorda. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que espalha amor, gentileza e positividade. Vamos tornar cada dia um pouco mais brilhante juntos. A cobertura de James Caldwell ocupava o 30º andar da Caldwell Tower, em Mayfair, Londres, um espaço tão impecavelmente frio que refletia perfeitamente seu dono. Janelas do chão ao teto exibiam as luzes cintilantes da cidade, mas por dentro o apartamento era tão sem vida quanto uma galeria de arte moderna. O piso de madeira preta brilhava sem um grão de poeira. O sofá de couro cinza parecia desconfortável até para sentar, e as estantes estavam repletas de relatórios secos de finanças e investimentos. Sem plantas, sem quadros, sem sinais de vida. Aquilo não era um lar, apenas um lugar para existir em solidão gelada. Mas naquela noite, quando Ellie Hart, entrou com uma mala vermelha arranhada e uma bolsa cheia de utensílios de cozinha, aquele mundo estéril e congelado começou a rachar. O drama tinha oficialmente se mudado. Ellie, aos 28 anos, não era nenhuma ingênua. Uma jornalista freelancer experiente, especialista em gastronomia e estilo de vida. Ela largou a mala no meio da sala com um baque, uma declaração de que não seria uma esposa silenciosa nesse casamento inesperado por contrato. Vestida com um suéter cinza largo e jeans, o cabelo castanho preso num rabo de cavalo bagunçado, ela olhou ao redor e assobiou divertida. Caramba, você mora num freezer, James! Gritou, a voz ecoando no espaço vazio. Você devia abrir uma sorveteria aqui, nem precisa de geladeira. James estava perto da janela, segurando um copo d'água. Tinha jurado nunca mais beber uísque depois da noite no Rusty Anchor, determinado a manter a cabeça fria nesse acordo. Vestia-se impecavelmente, como sempre. Camisa branca engomada até o pescoço, calça preta e sapatos de couro polido que brilhavam sob as luzes do teto. Ele virou, os olhos azuis fixos em Ellie, como se ela fosse uma intrusa em seu mundo meticulosamente controlado. Sem barulho na minha casa, declarou, a voz fria e definitiva, como se estivesse emitindo uma ordem corporativa. Ellie sorriu, totalmente despreocupada. Sem barulho? Então você casou com a mulher errada, Sr. Iceberg. Ellie respondeu na lata, arrastando a mala para o canto, o brilho de travessura acendendo nos olhos. Assim começava a convivência caótica entre uma encrenqueira cheia de vida e um homem rígido como aço. Naquela noite, Ellie desfez sua bolsa de utensílios e foi direto para a cozinha, um espaço minimalista, tão intocado que parecia cenário de vitrine. As bancadas de mármore brilhavam sob a luz suave e o forno de última geração parecia nunca ter sido usado.
Você já cozinhou alguma vez, James? Esse lugar é tão limpo que parece cozinha de anúncio de imobiliária. Provocou, colocando uma pesada frigideira de ferro com um estrondo proposital, só para desafiar. James ficou perto da janela em silêncio, observando-a com aquela expressão distante de sempre. Ellie, sem se abalar, acendeu o fogão e começou a fatiar alho, com a destreza de quem domina a cozinha. Logo, o cheiro de manteiga derretendo com ervas tomou conta do apartamento, envolvendo as paredes frias como um abraço quente. O ar já não era mais gelado. Agora cheirava a lar. James, apesar de si mesmo, deu um passo mais perto. Odeio o cheiro de comida, disse gelado, apontando para o fogão, como se desse uma ordem para ela parar. Ellie se virou, os olhos brilhando de malícia. Odeia, é? Então por que está aqui respirando fundo? Volta para o seu iceberg, Sr. Iceberg, provocou, virando o frango com um movimento ágil. James ficou parado, franzindo a testa. Quando o frango ficou pronto, Ellie cortou um pedaço, soprou para esfriar e estendeu para ele. Prova, vai. Eu prometo que está bom. James olhou para o pedaço como se ela estivesse oferecendo veneno. Não como comida feita por outros, declarou frio. Ellie arqueou a sobrancelha e se aproximou, invadindo o espaço dele. Ah, mas hoje você vai comer, Sr. Iceberg. Qual o pior que pode acontecer? Vai que você gosta. James soltou um suspiro resignado, claramente irritado, mas antes que pudesse recusar de novo, Ellie deu mais um passo, encurralando-o no balcão. Vai, só uma mordida. Seja corajoso, provocou. James finalmente cedeu, inclinou-se e deu uma pequena mordida. Mastigou devagar, expressão indecifrável. O sabor rico da manteiga e das ervas derreteu na boca, o tempero perfeito. É tolerável, disse por fim. Ellie abriu um sorriso e bateu palmas. Tolerável, vindo de você. É praticamente uma estrela Michelin, riu. James não disse nada, virou-se e voltou para a sala, mas Ellie jurou que viu ele inspirar fundo, como se quisesse guardar o aroma antes de sumir atrás do laptop. Mas Ellie não estava nem perto de terminar de bagunçar o mundo dele. No dia seguinte, enquanto James trabalhava, ela escondeu uma caixinha de som debaixo da mesa. Assim que ele começou a digitar, ela soltou uma música folk inglesa animada, violinos estridentes e pandeiros batendo. James quase pulou da cadeira, a caneta escapando dos dedos. Mas que diabos? Rosnou, olhando ao redor. Ellie, fingindo limpar o balcão, virou-se com um sorriso inocente. Não gosta de música, Sr. Iceberg? Achei que você precisava de um pouco de emoção. James foi até a caixa, desligou com um gesto seco. Você está tentando me enlouquecer? Perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Ellie sorriu ainda mais. Loucura é o primeiro passo para derreter, cantou, piscando antes de voltar para a cozinha. 2 meses depois, Ellie estava no banheiro, encarando o teste de gravidez nas mãos. 2 linhas rosas, claras como o dia. Ela marchou até a sala, onde James lia o jornal, e ergueu o teste com orgulho. Parabéns, Sr. Iceberg. James levantou o olhar, os olhos azuis cortantes passando do teste para ela. 9 meses, declarou simplesmente. Ellie se jogou no sofá ao lado dele, apoiando o queixo na mão. 9 meses para te derreter, murmurou, os olhos brilhando. E agora tenho um pequeno aliado para me ajudar. James dobrou o jornal e se levantou, mas ao passar pela cozinha, parou por um breve instante, só o suficiente para inspirar o aroma familiar do frango assado com ervas de Ellie. Ellie sorriu de canto. Você está derretendo, James. Devagar, mas está. A cobertura de James Caldwell em Mayfair já não era mais aquela caixa gelada e sem vida de quando Ellie Hart chegou. Sua presença, mesmo em poucas semanas, suavizou as bordas rígidas do lugar. Uma poltrona puff laranja vibrante agora ficava ao lado do sofá de couro cinza. 2 vasinhos de plantas na janela. Ellie os chamava de os irmãos Folhinha. E o aroma persistente da cozinha,
onde ela transformava ingredientes simples em pratos que faziam o espaço parecer menos solitário. Ainda assim, a frieza característica de James permanecia, o piso preto reluzente, as estantes cheias de relatórios financeiros e o silêncio pesado, pelo menos até Ellie decidir bagunçar tudo. Agora, com 4 meses de gravidez, Ellie estava esparramada no puff, uma mão na barriga, as pernas jogadas sobre o braço da cadeira. Usava um suéter largo e jeans, o cabelo castanho preso no alto para não atrapalhar enquanto cozinhava, um hobby que ela trouxe para o apartamento como forma de marcar território. A poucos metros, James estava à mesa, olhos grudados na tela do laptop, dedos digitando sem parar. Continuava impecável, camisa branca, abotoada até o pescoço, calça preta, sapatos de couro alinhados sob a mesa. Mas hoje, ele não estava tão focado quanto de costume. O cheiro do macarrão ao pesto do almoço de Ellie ainda pairava no ar, e ele tinha que admitir, mesmo que só para si, que já era viciado na comida dela, apesar de sempre fingir o contrário. Ellie suspirou dramaticamente, sentou-se e esfregou a barriga com exagero. "Senhor Rei do Gelo", chamou, alongando as palavras de propósito. "O Minnie aqui está protestando. Estou com desejos desesperados por um sanduíche de linguiça. Você tem um?" Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando de travessura. James olhou para ela, franzindo levemente a testa. "Não", respondeu, a voz profunda e inabalável. "Beba água." Virou-se de volta para a tela como se encerrasse o assunto ali. Ellie caiu na risada, levantou-se e foi até a mesa dele. "Água? Eu pareço um cacto para você? Estou grávida. Preciso de um sanduíche de linguiça bem quente com mostarda por cima." Ela colocou as mãos na cintura, meio séria, meio brincando. "Vai lá buscar para mim. É madrugada, mas eu tô com desejo." James olhou para o relógio na parede. 1h da manhã. Depois voltou o olhar para ela, o olhar afiado como gelo. "Você é insuportável", murmurou, frio. Mas pela primeira vez, não recusou de imediato. Em vez disso, levantou-se, pegou o casaco no cabideiro e, com a mão tremendo levemente ao vestir, disse apenas: "Espere aqui." Saiu sem olhar para trás. Ellie ficou parada, boca entreaberta. "Espera! Você vai mesmo?" gritou, mas a porta já tinha se fechado. 30 minutos depois, James voltou, carregando uma sacola de papel da loja de conveniência 24 horas da esquina. Colocou-a no balcão da cozinha e tirou de dentro um sanduíche de linguiça ainda quente, exatamente como ela pediu, com mostarda e tudo. Empurrou o lanche na direção dela, a mão ainda tremendo um pouco. "Para o bebê", disse seco, virando-se rapidamente para esconder o próprio desconforto. Ellie soltou uma risada encantada, batendo palmas. "Ah, James, você é adoravelmente desajeitado", exclamou, abrindo a sacola com entusiasmo, dando uma mordida generosa e fechando os olhos de puro prazer. "Mas suas mãos estão tremendo. Não me diga que ficou com medo de mim." James não respondeu. Apenas se sentou no sofá e fingiu ler o jornal, mas Ellie sabia que ele espiava de vez em quando. E ela não parou por aí. Na manhã seguinte, preparou torradas de alho, fatias crocantes cobertas de manteiga e alho, e colocou um prato na frente de James enquanto ele trabalhava. "Minnie diz que você precisa sorrir", provocou de pé ao lado dele, o olhar cheio de travessura. "Prova. É melhor que o sanduíche de ontem à noite." James olhou para o prato, depois para ela, antes de pegar um pedaço com relutância. O sabor rico e salgado derreteu na boca, mas ele apenas esboçou um leve sorriso e murmurou: "Ridículo." Mesmo assim, não devolveu o prato. Deixou-o na mesa e comeu cada pedacinho em silêncio. Ellie sorriu para si mesma, sabendo que ele estava fisgado. Ele mantinha o exterior frio, mas toda vez que ela fazia macarrão ao pesto ou frango assado, James limpava o prato, sem deixar um grão, sempre insistindo: "Não gosto disso."
Ellie continuava provocando, colando adesivos de carinhas sorridentes no laptop dele, derramando molho de propósito só para ele ter que limpar junto com ela. Pequenas travessuras que, aos poucos, faziam James se acostumar com a presença dela. Mas casamento não era só risadas. A vida de Ellie Hart e James Caldwell nem sempre era feita de brincadeiras e sorrisos. Numa tarde chuvosa, a luz cinza filtrava pelas grandes janelas da cobertura em Mayfair. Ellie estava encolhida no puff laranja, o lugar onde costumava provocar James ou maratonar comédias, mas naquele dia ela não ria. O celular vibrou em sua mão. Ao atender, a voz trêmula da mãe cortou o silêncio como uma faca. Ellie, seu pai... Ele morreu. Teve uma briga. Não sei os detalhes. Ellie ficou paralisada, apertando o telefone com força, os olhos ficando vermelhos enquanto encarava o vazio. As lágrimas desciam silenciosas, encharcando o suéter cinza largo, mas ela não fez som algum. Apenas ficou ali, imóvel, o olhar vazio fixo na janela, onde as gotas de chuva escorriam como o luto que ela tentava conter. James, sentado no sofá a poucos metros, lia seu jornal financeiro de sempre. Mas quando o som familiar da risada de Ellie não preencheu o ambiente como de costume, ele olhou para cima e viu, não a Ellie travessa e sorridente de sempre, mas uma figura pequena e frágil, com lágrimas silenciosas caindo. Ele hesitou, o jornal de repente sem sentido nas mãos. O silêncio dela o incomodou, não porque ele não gostasse de barulho, como sempre dizia, mas porque era diferente, estranho demais. Ele tinha se acostumado com a voz dela, com o riso, com a presença, mesmo que nunca admitisse. E pela primeira vez, não conseguiu apenas ficar parado. James se levantou, o som suave dos sapatos de couro polido ecoando no piso preto. Caminhou até ela e parou, hesitando antes de se sentar desajeitadamente ao lado dela no puff, algo que nunca tinha feito. O assento era pequeno demais para os dois, forçando-os a ficarem próximos, ombro com ombro, mas ele não se afastou. Não chore, disse a voz profunda, mas agora estranhamente trêmula, como se procurasse palavras em um idioma desconhecido. Ele colocou a mão no ombro dela, rígido, incerto, os dedos tremendo levemente ao tocar o tecido úmido do suéter. Ele não sabia o que fazer, só sabia que não podia deixá-la ali sozinha. Ellie levantou os olhos cheios de lágrimas e encontrou o olhar dele, surpresa com a proximidade inesperada. Entre as lágrimas, esboçou um sorriso fraco e triste. Que jeito estranho de consolar alguém, rei do gelo, murmurou, a voz rouca enquanto tentava enxugar os olhos, mesmo que as lágrimas continuassem caindo. Mas, obrigada. Ela abaixou o olhar, apertando o celular como se agarrasse aos últimos e frágeis pedaços de um pai que tinha abandonado a família por causa das dívidas de jogo. Eles ficaram ali por muito tempo, sem dizer nada, ouvindo apenas o som suave da chuva contra o vidro e a respiração irregular de Ellie. Então ela falou, a voz quase um sussurro. Meu pai. Ele já foi bom. Ele fazia sanduíches para mim antes do vício acabar com tudo. Pausou, outra lágrima escorrendo, mas dessa vez ela nem tentou enxugar. Eu odiei eles por nos deixar, mas ainda sinto falta. Isso é ridículo? James não respondeu de imediato. Observou-a, os olhos azuis profundos brilhando com algo impossível de decifrar. Ele não era acostumado a emoções, não sabia lidar com a dor dos outros, mas pela primeira vez se abriu. Eu já fui casado, admitiu, a voz baixa e áspera. Ela me deixou, disse que eu era frio demais. Desviou o olhar para a janela, evitando os olhos de Ellie. Eu não sei como não ser frio, murmurou. Não sou bom nisso. Ellie piscou, surpresa com a confissão rara. E mesmo com as lágrimas ainda presas nos cílios, deu um pequeno sorriso compreensivo. Ela só não sabia como quebrar o gelo, disse suavemente. Igual eu estou fazendo agora.
Então encostou a cabeça no ombro dele. Dessa vez, James não se afastou. Sua mão permaneceu no ombro dela, não mais rígida, mas um pouco mais gentil, como se estivesse aprendendo, devagar, a segurar a dor dela junto com a dele. Ficaram ali, trocando histórias baixas. Ellie contou sobre o pai que amava, o homem que fazia sanduíches para ela, sempre queimava, mas ria disso. James, por sua vez, falou um pouco mais sobre o casamento fracassado. As palavras eram poucas, objetivas, mas suficientes para Ellie perceber que ele não era feito só de gelo. Achei que não precisava de ninguém, confessou, quase num sussurro. Até você virar tudo de cabeça para baixo. Ellie soltou uma risadinha suave. Então quer dizer que eu ganhei, né? O gelo começou a rachar. James não respondeu. Apenas apertou um pouco mais o ombro dela, o olhar fixo na chuva do outro lado do vidro. Não trocaram grandes discursos nem palavras bonitas, mas naquele momento se entenderam mais. Não como dois estranhos ligados por um contrato, mas como duas almas finalmente começando a se conectar. Ellie enxugou as lágrimas e se encostou nele só mais um pouquinho. Obrigada, James, sussurrou. Ele não disse nada, apenas ficou ali, deixando o calor dela invadir seu peito, e pela primeira vez, o gelo dentro dele realmente começou a rachar. Não por causa do riso dela, mas por causa das lágrimas. Dias depois, Ellie começou a notar pequenas mudanças em James. Uma manhã, encontrou um saco de uvas frescas no balcão da cozinha, sem explicação. Quando perguntou, James respondeu no tom frio de sempre. Para o bebê. Mas Ellie sabia que não era só por isso. Numa noite, enquanto ela preparava macarrão, James entrou na cozinha e ficou mais perto do que o normal, respirando o aroma em silêncio. E então, numa noite sob o brilho suave da lua filtrando pelas janelas da cobertura, tudo mudou. O primeiro chute. Ellie estava deitada no sofá, abraçada a um travesseiro macio, os olhos distraídos, assistindo a um antigo programa de culinária na TV. A noite estava mais silenciosa do que o normal. Só o som da chuva batendo no vidro e o clique ritmado do teclado de James do outro lado da sala. Como sempre, ele estava imerso no seu mundo de números, vestindo uma camisa branca impecável, os olhos azuis fixos na tela, aparentemente alheio à presença de Ellie, ou pelo menos fingindo estar. De repente, o silêncio se quebrou. Ellie sentou-se de supetão, as mãos voando para a barriga, os olhos arregalados de surpresa e empolgação. Meu Deus, a Minnie acabou de chutar! Exclamou, a voz rompendo a quietude. Os dedos de James pararam no meio da digitação. As sobrancelhas grossas se franziram daquele jeito familiar, enquanto ele olhava para ela, a expressão indecifrável. Meio cético, meio cauteloso, como se não soubesse se ela estava falando sério ou pregando mais uma peça. Vem aqui, sente! Ellie acenou para ele, os olhos brilhando, como se tivesse acabado de descobrir um tesouro escondido. James hesitou, os dedos tamborilando levemente na madeira da mesa. Um silêncio de incerteza. Ele não gostava de coisas que não podia controlar, de situações que não cabiam nos seus planos, e o chute de uma vida minúscula dentro da barriga de Ellie era algo que ele nunca tinha sequer imaginado. Mas havia algo no jeito como ela o chamou, na empolgação pura da voz dela que ele não conseguiu ignorar. Devagar levantou-se. Os sapatos de couro fizeram um som suave no piso preto enquanto ele caminhava até o sofá, com um ar de determinação rígida, como um soldado indo para a batalha sem saber o que esperar. Sentou-se ao lado dela, mais perto do que de costume, os ombros se tocando no espaço apertado. Coloca a mão aqui, Ellie instruiu, pegando a mão dele e pressionando suavemente contra a barriga. James ficou paralisado, a mão rígida sob a dela, a respiração presa por um instante, como se preparasse para algo desconhecido. Então sentiu um movimento suave, mas distinto, um pequeno chute, leve, mas inegável, pressionando a palma da mão dele.
James se sobressaltou levemente, os dedos se curvando instintivamente, sem saber como reagir, mas não afastou a mão. Aquela sensação o desconcertou. Era real. Mais real do que os números nos relatórios, mais real do que as ordens que dava nas reuniões. Aquilo não era teoria, nem cálculo. Era vida. Pequena, frágil, mas inexplicavelmente forte. Um lembrete de que ele não era só James Caldwell, o capitalista frio. Estava prestes a se tornar pai. A mão dele permaneceu ali, imóvel, enquanto os olhos azuis escureciam. Não de frieza, mas de algo mais calmo, mais profundo. O gelo dentro dele derreteu só mais um pouco. Se comporte, Minnie, murmurou, a voz mais baixa do que o normal, carregando um calor desconhecido. Ellie soltou uma risada alegre, dando um tapinha brincalhão no ombro dele. Aposto que o bebê acabou de te chamar de Papai Gelo. James retirou a mão, mas não antes de sua boca se contorcer levemente, como se estivesse segurando um sorriso. Olhou para ela e, pela primeira vez, o olhar não era afiado nem distante. Era mais suave, como se aquele pequeno chute tivesse alcançado uma parte dele que nem sabia que existia. Você é incansável, murmurou, a voz já não tão plana, mas com um traço de algo mais leve, mais próximo. Como se precisasse se recompor, levantou-se e voltou para a mesa, mas os passos estavam mais lentos, como se não quisesse deixar aquele momento para trás. Ellie, ainda acariciando a barriga, o observou com um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo. Em voz baixa, sussurrou para si mesma. O gelo está começando a rachar, rei do gelo. Vamos ver o que mais eu consigo fazer. Mas na mente de James, aquele pequeno chute não era só uma sensação física. Foi a primeira vez que ele realmente sentiu algo. Algo além dos contratos, além das brincadeiras de Ellie. Era uma conexão, não só com Ellie, não só com aquele casamento tão fora do comum, mas com a pequena vida crescendo dentro dela. Sentado à mesa, os dedos pairando sobre o laptop, James percebeu que sua mente já não estava mais nos números. Respirou fundo, como se tentasse conter o calor estranho que se espalhava por dentro, e por um breve instante se perguntou: valia mesmo a pena manter todo aquele gelo ao redor de si? A chuva caía constante do lado de fora da cobertura de James Caldwell, em Mayfair, as gotas escorrendo pelas grandes janelas e borrando as luzes distantes da cidade. Por dentro, o ambiente estava visivelmente mais quente desde que Ellie Hart se mudara. O leve aroma de frango assado com ervas do almoço ainda pairava na cozinha, misturando-se à energia vibrante que Ellie trouxe. O puff laranja ao lado do sofá cinza, 2 vasinhos de plantas na janela, uma pilha de revistas antigas, de culinária sobre a mesa de centro. Ainda assim, a presença fria de James permanecia. O piso preto, reluzente, as estantes cheias de documentos financeiros, um lembrete constante de que ele ainda não tinha deixado o gelo derreter por completo. Ellie, agora com 5 meses de gravidez, estava sentada no sofá, abraçando um travesseiro, vestida com um suéter largo e jeans confortáveis. Assistia a um programa de culinária, algo que sempre ligava para se inspirar enquanto James estava à mesa, olhos fixos no laptop, dedos digitando sem parar. Continuava rígido como sempre, camisa branca abotoada até o topo, calça preta, sapatos de couro polido alinhados ao lado da mesa. Mas ultimamente, ele vinha chegando mais cedo em casa, não ficava mais até tarde no escritório. Ellie percebeu, mas não comentou. Apenas sorria para si mesma toda vez que ele entrava carregando algo nas mãos. Numa tarde chuvosa, James entrou no apartamento segurando um buquê de rosas vermelhas. Uma das raras coisas que comprou que não tinha nada a ver com comida. Colocou as flores no balcão da cozinha e disse com frieza: peguei no caminho. Virou-se como se não fosse nada demais. Ellie ficou surpresa. Levantou-se do sofá, foi até as flores e sentiu o perfume. Rosas? Isso foi inesperadamente romântico, senhor Rei do Gelo. Brincou, mas logo começou a espirrar sem parar,
os olhos ficando vermelhos de alergia. Ela afastou o buquê, ainda espirrando, e riu. Você está tentando me matar com flores? James hesitou, a mão levantando como se fosse fazer algo, mas parou no meio do caminho. Eu não sabia que você era alérgica, disse rígido, virando o rosto para esconder o desconforto. Ellie riu, enxugando os olhos lacrimejantes. Tá tudo bem. É a intenção que conta. Mas da próxima vez, traz algo comestível. James não respondeu, mas alguns dias depois apareceu com uma caixa de morangos frescos, a fruta favorita dela, e colocou na mesa, dizendo no tom frio de sempre: Estava perto da loja, então peguei. Ellie mordeu um morango e piscou. Perto da loja ou perto do seu coração? James não respondeu, apenas sentou no sofá e fingiu ler o jornal. Mas o leve sorriso no canto da boca não passou despercebido por Ellie. Ela sabia que ele se importava, mesmo que fosse desajeitado para demonstrar, sempre se escondendo atrás do gelo. Mas Ellie não queria que ele ficasse congelado para sempre. Numa noite chuvosa, quando James chegou em casa, Ellie decidiu quebrar o gelo do jeito dela. Desligou o programa de culinária da TV e colocou uma comédia britânica, daquelas bobas, cheias de piadas ridículas que ela adorava. Então pegou a mão dele e puxou para o sofá ao lado dela. Senta aqui e assiste comigo, Ellie disse animada, puxando a mão dele mesmo enquanto ele resistia. O que você está fazendo? Resmungou James, tentando se levantar, mas Ellie agarrou a gola da camisa dele e o forçou de volta ao sofá. Assiste uma comédia, senhor Rei do Gelo. Se eu posso rir, você também pode. Ela apertou o play e logo, gargalhadas explodiram da TV quando o personagem principal despencou escada abaixo. Ellie caiu na risada, segurando a barriga, lágrimas escorrendo dos olhos. Meu Deus, você viu isso? É hilário. James permaneceu imóvel, o rosto inexpressivo como uma estátua, sem mover um músculo. Ele olhou para ela rindo, depois voltou para a tela e murmurou num tom monótono. Ridículo. Ellie parou de rir e lançou um olhar travesso. Ridículo, é? Então eu vou te fazer rir. Sem aviso, ela esticou a mão e fez cócegas na lateral dele. Um movimento ousado, mas certeiro. James se encolheu, tentando escapar, mas era tarde demais. Um riso curto e involuntário escapou de seus lábios, um som estranho que surpreendeu os dois. Ellie soltou um grito vitorioso, batendo palmas. Eu ganhei! Você riu, senhor Rei do Gelo. O rosto de James ficou vermelho, enquanto ele virava o rosto, tentando recuperar a compostura fria. Você é insuportável. Mas Ellie não parou. Pulou no sofá, apontando para ele. Eu sabia! Você gosta de rir, para de fingir. James esboçou um sorriso, dessa vez mais visível, mas ainda se recusou a admitir. Levantou-se querendo sair, mas Ellie segurou sua mão, a voz suavizando. Fica e assiste o resto comigo. A Minnie também quer te ver feliz. James hesitou, mas sentou-se de novo. E dessa vez, quando outra cena engraçada apareceu, o personagem principal sendo perseguido até cair numa poça de lama, ele não riu alto, mas o canto do olho se contraiu e Ellie soube que tinha dado mais um passo para derreter o gelo dele. Outra noite chuvosa, James chegou em casa tarde, completamente encharcado por ter esquecido o guarda-chuva. Na manhã seguinte, estava com febre alta, deitado na cama, o rosto pálido, suor escorrendo pela testa. Ellie só percebeu quando ele não saiu do quarto como de costume. Bateu na porta, mas não houve resposta. Então entrou e o encontrou deitado, respirando com dificuldade. James, o que houve? Perguntou preocupada, colocando a mão na testa dele, que estava queimando. James abriu os olhos, a voz fraca, mas ainda tentando soar frio. Estou bem. Vai embora. Ellie franziu a testa, ignorou o pedido e correu para a cozinha preparar um mingau de frango, o mais rápido que conseguiu, com frango, gengibre e um pouco de cebolinha. Levou a tigela fumegante até o quarto, sentou-se ao lado da cama e pegou uma colherada.
Come. Sem discussão, disse, a voz firme. James tentou se sentar, mas estava fraco demais, então não teve escolha a não ser deixar Ellie alimentá-lo. O calor do mingau desceu pela garganta, aliviando os calafrios. Enquanto o alimentava, Ellie falou casualmente. Quando eu era pequena, minha mãe fazia mingau assim sempre que eu ficava doente. Agora sou eu cuidando de você. É o pagamento justo pelo sanduíche de linguiça. James não respondeu, apenas olhou para ela, o olhar febril mais suave do que o normal. Quando ela terminou de alimentá-lo, ele de repente segurou a mão dela. Um gesto desajeitado, fraco, os dedos quentes envolvendo levemente os dela. Ellie ficou surpresa, olhando para baixo e vendo os olhos dele vermelhos, mas sabia que não era só pela febre. Era a primeira vez em anos que ele sentia o calor de alguém. James, chamou suavemente. Ele não disse nada, apenas apertou a mão dela de leve, antes de soltar e virar o rosto, como se quisesse esconder as emoções. Dessa vez, Ellie não fez piada. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando ele adormecer. Enquanto o observava, sussurrou para si mesma. Você está se aquecendo, senhor Rei do Gelo. No dia seguinte, James se recuperou, mas nunca mencionou o que havia acontecido. Voltou ao seu jeito frio de sempre, mas Ellie percebeu pequenas mudanças. Ele sentava um pouco mais perto dela no jantar, e quando ela fazia macarrão ao pesto, não só comia tudo, como também perguntava, meio sem jeito: Tem mais? O tom era estranho, como se ele relutasse em admitir que gostava. Ellie riu, percebendo que o gelo ao redor dele tinha rachado mais do que ela imaginava. Do lado de fora da cobertura em Mayfair, a chuva continuava caindo, as gotas escorrendo pelas grandes janelas e borrando as luzes distantes da cidade. Por dentro, o ambiente estava muito mais quente do que quando Ellie Hart se mudou. A cozinha sempre carregava o aroma da comida dela, do frango assado com ervas ao pesto, e o apartamento agora tinha sua marca: o puff laranja, plantas na janela, revistas de culinária espalhadas pela mesa de centro. Ellie, agora com 7 meses de gravidez, a barriga redonda e evidente, costumava se sentar no sofá, abraçando um travesseiro, os olhos ainda travessos, mas agora com um toque de cansaço da gestação. James Caldwell, mesmo mantendo o exterior frio com suas camisas brancas e calças pretas, havia mudado. Chegava mais cedo em casa, trazia morangos ou uvas sem motivo e às vezes sentava em silêncio perto dela enquanto ela cozinhava, mesmo que nunca admitisse que gostava. O ponto de ruptura veio numa noite chuvosa, quando tudo desabou. Ellie estava na cozinha preparando uma nova leva de torradas de alho. A única coisa que James não resistia, embora sempre chamasse de ridícula. Mas ao pegar um prato, ouviu a voz dele vindo do escritório. A porta estava entreaberta, e o tom profundo e constante de James ecoava pelo apartamento. Ela não queria ouvir, mas uma frase a paralisou. Assim que ela der à luz, ela vai embora. Vou transferir mais 500 mil, conforme o acordo original. A voz dele era calma, distante, como se discutisse um investimento, não uma pessoa. Sim, o contrato é claro, sem emoções, sem envolvimento. A mão de Ellie apertou o batente da porta, o ar sumiu dos pulmões e uma onda gelada de decepção a atingiu. Não pela chuva lá fora, mas pelo peso das palavras dele. 1,5 milhão para pagar os agiotas. 500 mil para ela desaparecer. Então era isso. Os meses juntos, as refeições feitas com carinho, as piadas que arrancaram sorrisos dele, os momentos em que ele trouxe morangos ou ficou perto dela na cozinha, nada disso tinha significado. Ela achou que estava derretendo o gelo dele, mas para James ela ainda era só um contrato a ser cumprido. As lágrimas subiram aos olhos, mas Ellie mordeu o lábio, recusando-se a chorar. Silenciosamente voltou para a cozinha, desligou o forno e afundou no sofá, uma mão na barriga, olhando a chuva borrar as luzes da cidade. A partir daquela noite, Ellie mudou. Falava menos. As provocações, as risadas, a alegria travessa que preenchiam a cobertura
desapareceram. Ela ainda cozinhava mingau de frango, sanduíche de carne, mas não pedia mais para James provar. Apenas colocava o prato na mesa e se retirava para o puff, olhando pela janela em silêncio. Parou de colar adesivos sorridentes no laptop dele. Parou de derramar molho só para ele limpar junto. Parou de contar histórias bobas sobre o pai. O apartamento voltou ao silêncio de antes, mas não era o silêncio frio que James conhecia. Era um silêncio pesado, cheio de ausência de algo que faltava. James percebeu imediatamente. Ele tinha se acostumado com as risadas dela, com a presença caótica, com o cheiro da comida que nunca conseguia resistir. Agora, a ausência de tudo isso o incomodava. Um sentimento estranho, desconfortável, que ele não sabia nomear. Numa noite, tudo mudou. Ellie colocou um prato de macarrão ao pesto na frente dele, sem dizer uma palavra. James não pegou o garfo. Em vez disso, olhou para ela, encolhida no sofá, a mão repousando sobre a barriga, o olhar distante e perdido na chuva lá fora. O maxilar dele se contraiu. "O que está acontecendo com você?" perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Deixou o jornal de lado, levantou-se e foi até ela. "Você está quieta há dias. Não estou acostumado com isso." Ellie se virou, encarando-o por um longo momento. Então sorriu. Mas não era o sorriso travesso de sempre. Era pequeno, cansado, dolorosamente distante. "Achei que você odiava barulho, James", disse suavemente, a voz carregando uma emoção que ele não conseguiu identificar. "Nosso contrato está quase acabando. Eu só queria deixar uma boa impressão. Não ser a esposa irritante que só causa confusão." James ficou imóvel, apertando o braço do sofá como se as palavras dela tivessem atingido algo profundo. Era verdade. Verdade no que ele tinha dito ao advogado. Verdade no que acreditava no início. Mas ouvir isso dela agora doía mais do que deveria. Sentou-se ao lado dela, mais perto do que nunca, os olhos azuis fixos nos dela. "Tudo isso foi só um contrato para você?" perguntou a voz rouca, instável de um jeito que ele não reconhecia. "Porque eu não quero que seja." Ellie prendeu a respiração, surpresa, como se tivesse ouvido errado. "O quê?" sussurrou. James soltou o ar com força, passando a mão pelos cabelos. Era péssimo nisso, em explicar, em sentir, mas não podia deixá-la entender errado. "Eu ouvi você", continuou ela, a voz falhando. "Ouvi você falando com seu advogado. Depois que eu der à luz, eu vou embora." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela não se preocupou em enxugar. Eu achei que a gente tinha algo além disso." James fechou os punhos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se impotente. "Eu disse isso", admitiu, a voz crua, o olhar caindo para o chão. "Mas eu não quero mais isso", engoliu em seco, forçando-se a encará-la de novo. "Eu me acostumei com você", disse, a voz baixa, mas firme. "Com sua risada, sua comida, o jeito que você me enlouquece. Eu não quero que você vá embora." Ellie respirou fundo, trêmula. Passou dias convencendo a si mesma de que ele não se importava, de que tinha sido tola em acreditar no contrário. Mas agora, olhando nos olhos dele, profundos, escuros, cheios de algo que ela nunca pensou ver em James Caldwell, percebeu a verdade. Não era só ela que tinha mudado. "Sem mais contratos", murmurou, as lágrimas ainda caindo, a respiração descompassada. Ela queria acreditar, mas as palavras que ouviu ainda doíam como uma faca. "Você está falando a verdade, James?" perguntou, a voz quebrada. "Ou está dizendo isso só por causa da Minnie? Por causa do contrato?" Ela segurou a barriga, como se tentasse se proteger de mais uma decepção. James levantou o olhar e, pela primeira vez, Ellie viu os olhos dele vermelhos, à beira das lágrimas. Mas ele não respondeu com palavras. Em vez disso, a puxou para seus braços. Foi um gesto desajeitado, desesperado, mas forte, como se tivesse medo de que,
Se soltasse, ela desapareceria. Ellie ficou imóvel, o corpo rígido contra ele, mas então sentiu o calor, o jeito como os braços dele a apertavam, como a respiração dele tremia contra seu cabelo. E então, com a voz rouca de emoção, ele sussurrou: "Não é por causa da Minnie. Não é por causa do contrato. É por você. Eu quero que seja real, Ellie." As lágrimas de Ellie caíram ainda mais, mas dessa vez não eram de tristeza. Ela enterrou o rosto no peito dele, ouvindo o ritmo rápido e descompassado do coração de James. Pela primeira vez, ele não era mais o rei do gelo. Ela soltou uma risada trêmula, ainda chorando. "Você é péssimo para dizer 'eu te amo', James." A voz de Ellie vacilou, mas ela não desviou o olhar. "Eu também não quero ir embora. Achei que você só me via como parte de uma transação." James a apertou ainda mais, o calor da respiração dele contra o cabelo dela. "Não," murmurou, a voz baixa, mas firme. "Você é real. Minnie é real. Eu quero que a gente seja real." Ele não a soltou, como se o abraço dissesse tudo o que as palavras não conseguiam. Ellie, devagar, se afastou só o suficiente para olhar para ele. O sorriso voltou, não travesso dessa vez, mas suave, genuíno. "Gosto mais de você assim," sussurrou, a voz ainda trêmula, mas cheia de esperança. James soltou o ar, os lábios se curvando, dessa vez não em um sorriso contido, mas em um sorriso de verdade. Precisamos cancelar aquele contrato," disse simplesmente. Ellie piscou, depois riu. Uma risada verdadeira, cheia de calor, como se a última camada de gelo entre eles finalmente tivesse se quebrado. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro de casa, o frio tinha desaparecido de vez. O trabalho de parto de Ellie Hart começou numa manhã chuvosa de setembro, com o céu de Londres coberto por uma espessa camada de cinza. Ela estava com 9 meses, a barriga pesada, e as contrações começaram à meia-noite. No início, eram só pontadas leves, e ela ainda brincou com James. "A Minnie está treinando boxe aqui dentro, mas, ao amanhecer, a dor ficou insuportável." Segurando a mão de James, ela olhou para ele, o rosto normalmente composto, como um investidor diante de uma crise, agora estava pálido, apesar da tentativa de manter a calma. "Me leva para o hospital, Rei do Gelo," pediu, a voz trêmula de dor e urgência. "A Minnie quer sair." James, que nunca se abalava em negociações de milhões, estava um desastre. Deixou as chaves do carro caírem 2 vezes, as mãos tremiam enquanto ajudava Ellie a entrar no carro. E durante o trajeto, apertava o volante com força, a voz levemente apavorada. "Você está bem? Não grita. Eu tô dirigindo." Ellie, mesmo entre as contrações, soltou uma risada fraca. "Você está mais preocupado comigo ou com o carro?" Ele não respondeu, só apertou os lábios, o suor escorrendo pela testa. 8 horas de caos no hospital. O parto de Ellie durou quase 8 horas. Ela ficou na cama, apertando a mão de James tão forte que os dedos dele ficaram roxos. Entre as dores, ela gritou: "Se você assinar mais algum contrato, eu juro que nunca te perdoo." James não soltou a mão dela em nenhum momento. As mãos, normalmente firmes, agora enxugavam o suor da testa dela, a voz profunda tremendo enquanto sussurrava: "Você consegue, Ellie. Eu tô aqui." O médico a chamou de forte. Ellie só conseguiu rir, sem fôlego. "Eu faço um frango assado incrível. O que é um parto perto disso?" E então, com um último grito, o choro de um bebê preencheu o quarto, rompendo toda a atenção. James congelou, os olhos arregalados, enquanto a enfermeira colocava a filha nos braços de Ellie. Um bebê pequeno, enrugado, de rosto vermelho e cabelos castanhos macios. Ellie, exausta, mas radiante, a acolheu no peito. "Oi, Minnie. Você quase me matou, sabia?" Ela olhou para James. "Vem cá, papai gelo." James se aproximou, hesitante as mãos.
tão seguras para assinar contratos milionários, agora tremiam enquanto a enfermeira transferia a bebê para seus braços. Pela primeira vez na vida, ele segurou a filha, desajeitado, rígido, como se segurasse o tesouro mais frágil do mundo. Os olhinhos de Minnie se abriram, encontrando os dele. James prendeu a respiração por um segundo. A garganta apertou, a visão ficou turva. Não de frieza, mas de algo quente, avassalador, real. Ela se parece com você, murmurou a voz rouca. Ellie, ainda fraca, riu. Se for como eu, vai saber quebrar o gelo. James se inclinou, deu um beijo suave na testa da filha e, ao levantar o olhar, encontrou os olhos de Ellie. Não havia mais frieza ali, só algo profundo e silencioso, algo que fez o coração de Ellie apertar. Ele respirou fundo, a voz embargada, antes de sussurrar. Obrigado, Ellie, por tudo. Ellie piscou, surpresa, e então as lágrimas escorreram pelo rosto, mas dessa vez não eram de dor. Olha só, você sabe mesmo dizer obrigado, hein? Brincou, a voz trêmula de emoção. James não respondeu. Apenas segurou Lottie mais perto, deixando os pequenos chorinhos dela preencherem o espaço junto com o calor que finalmente tinha derretido todo o gelo. A cobertura de James Caldwell em Mayfair já não era mais um espaço frio e minimalista. O sol da primavera entrava pelas enormes janelas de vidro, iluminando um lar cheio de calor, risadas e um caos encantador. O puff laranja de Ellie, antes só dela, agora estava coberto de brinquedos de bebê. As duas pequenas plantas na janela tinham crescido, fortes sob seus cuidados, e o ar estava sempre impregnado com o cheiro de comida, torta de maçã, frango assado, macarrão ao pesto, porque mesmo exausta com a maternidade, Ellie nunca parou de cozinhar. Lottie, agora com 3 meses, tinha mudado tudo. A vida era mais bagunçada, corrida, caótica, mas infinitamente mais feliz. E James Caldwell, antes o rei do gelo, o homem das transações e contratos, tinha se tornado pai. Um pai desajeitado, atrapalhado, completamente apaixonado, disposto a tudo pela filha, até mesmo levar babada de bebê nas camisas caras. E pela primeira vez, seu mundo não parecia mais um acordo cuidadosamente planejado. Era real. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas, Ellie já estava de pé. Na cozinha, de suéter largo e jeans, mexia uma panela de mingau para o café da manhã. Fazia 3 meses desde o nascimento de Lottie, e embora o cansaço das noites sem dormir ainda pesasse, seus olhos brilhavam toda vez que ouvia o chorinho da filha ou o som doce das risadinhas. James saiu do quarto, o cabelo bagunçado, uma raridade, resultado de ter passado a noite acordado embalando Lottie. Na mão, uma mamadeira vazia, o rosto misturando exaustão com um carinho relutante. A camisa branca ainda estava lá, mas os botões de cima abertos, as mangas arregaçadas, e no lugar das calças sociais, ele usava uma calça de moletom, mais um sinal de como tudo tinha mudado. Ela chorou a noite toda. Murmurou, a voz baixa, não mais fria, mas cansada e com um toque de doçura. Ellie se virou, rindo. Uau! E você sobreviveu! Achei que já teria redigido um contrato para contratar uma babá em tempo integral, senhor rei do gelo. James sorriu de lado, um gesto que se tornara muito mais comum nos últimos meses, e colocou a mamadeira no balcão. Eu tentei fazer a fórmula, admitiu, pegando o pote de leite em pó no armário, mas a mão tremia um pouco e ele acabou derramando pó por todo o balcão. Ellie arregalou os olhos pegando o pote das mãos dele. James, você está fazendo leite de bebê ou um experimento de química? A Lottie precisa de leite, não de um projeto científico. James se afastou, observando enquanto Ellie misturava a fórmula com facilidade. Ela entregou a mamadeira para ele com um sorriso provocador. Tenta de novo. E não derruba dessa vez. James pegou a mamadeira e foi até o berço perto do sofá, onde Lottie se mexia, agitando os bracinhos. Os olhos redondos piscavam para ele enquanto ele,
Desajeitado, levantava a cabecinha dela e posicionava a mamadeira. Lottie logo se agarrou ao bico, sugando satisfeita. James ficou tenso no começo, o jeito ainda atrapalhado, mas, ao ver a filha mamando tranquila, algo mudou. Um sorriso lento e genuíno se espalhou pelo rosto dele. Não um sorriso de canto, não um gesto contido, mas um sorriso de verdade, suave. Ellie, de braços cruzados, assistia com diversão. "Olha só para você", provocou, levando a mão ao peito, fingindo emoção. "O gelo derreteu de vez, mas você continua tão desajeitado." James não discutiu. Apenas continuou segurando Lottie, olhando para ela com uma expressão silenciosa, quase de admiração. A nova rotina deles girava em torno de Lottie, uma tempestade exaustiva, bagunçada, mas inegavelmente doce. Ellie continuava com o trabalho de jornalista freelancer, digitando no laptop sempre que Lottie dormia. E James, apesar de ainda comandar uma firma de investimentos milionária, tinha reduzido drasticamente as noites no escritório. Em vez de ficar até meia-noite, agora chegava cedo em casa e, sem falhar, sempre trazia algo. Morangos, uvas, laranjas, as pequenas coisas que Ellie amava. "Só passei na loja", dizia casualmente, largando a sacola no balcão. Mas Ellie sabia que não era só conveniência. Era o jeito dele de cuidar. Mesmo que nunca dissesse isso em voz alta. Numa manhã, enquanto Ellie preparava uma torta de maçã na cozinha, Lottie estava no carrinho ali perto, balbuciando feliz, até que, de repente, soltou um choro alto. James, que lia o jornal no sofá, pulou imediatamente, o alarme estampado no rosto normalmente calmo. "O que aconteceu com ela?" perguntou, a voz com um raro toque de pânico. Ellie espiou da cozinha, mal conseguindo segurar o riso. "Provavelmente precisa trocar a fralda, senhor rei do gelo", piscou para ele, provocando. "Vai lá, estou ocupada assando." James franziu a testa, encarando Lottie com a mesma concentração que reservava para negócios de alto risco. Hesitante, pegou uma fralda limpa da bolsa ao lado. Ellie mordeu o lábio, segurando o riso. Aquilo ia ser divertido de assistir, o momento em que o gelo derrete de vez. James colocou Lottie no trocador, as mãos trêmulas enquanto abria a fralda. No processo, derrubou um pacote inteiro de lenços no chão. "Me ajuda", resmungou, claramente perdido, mas Ellie só ficou ao lado, braços cruzados, sorrindo. "Nada disso, você precisa aprender. Não vou trocar as fraldas da Lottie para sempre, não." James suspirou. Então, limpou Lottie de forma desajeitada, trocando a fralda. Colocou ao contrário 2 vezes antes de acertar. Lottie se mexeu um pouco e, do nada, sorriu. Um sorriso pequeno, inocente, absolutamente derretedor. James congelou, olhando para o rostinho radiante dela, depois para Ellie, surpreso, antes de seus lábios se curvarem em algo raro e lindo. Um sorriso sem hesitação, sem reservas, cheio de calor. Ela sorriu para mim, disse a voz profunda, cheia de admiração. Ellie se aproximou, pegou Lottie no colo e beijou a bochecha gordinha dela. "Porque você é o papai mais fofo do mundo." Ela olhou para James e viu os olhos dele mais suaves do que nunca, e um calor novo floresceu em seu peito. Lottie riu feliz e esticou as mãozinhas para James, como se pedisse colo. Dessa vez, ele a pegou sem hesitar, e dessa vez não tremeu. No dia seguinte, Ellie decidiu comemorar antecipado, assando um mini bolo de maçã para o próximo marco de Lottie. Arrastou James para a cozinha, entregando-lhe um saco de confeitar cheio de glacê de baunilha. "Vamos lá, rei do gelo. Hora de aprender a confeitar." James tentou decorar o bolo, mas só conseguiu espalhar glacê por todo lado. Ellie caiu na risada. "Você está fazendo um bolo? Ou arte abstrata?" James, que normalmente reviraria os olhos, riu alto pela primeira vez, completamente despreocupado. "Talvez você só seja uma professora péssima." Lottie, acordando do cochilo, riu ao ver os pais rindo juntos. E naquela cozinha pequena, com as mãos cobertas de glacê e o balcão uma bagunça,
Eles encontraram a felicidade em sua forma mais simples e doce. E foi ali, sob as luzes de Londres, que uma pergunta começou a surgir. Numa noite de primavera, James levou Ellie e Lottie até a Tower Bridge. O ar estava fresco, as luzes de Londres refletiam no Tâmisa. James caminhava ao lado de Ellie, empurrando o carrinho de Lottie com uma mão, enquanto entrelaçava os dedos da outra mão com os dela. Então, ele parou, enfiou a mão no bolso, as mãos tremendo levemente, e tirou uma caixinha. Dentro, um anel simples e elegante. "Você me faz sentir calor", disse a voz inesperadamente incerta, o olhar baixo. "Fica comigo, de verdade dessa vez." Ellie piscou, surpresa, depois riu. Uma risada clara, alegre, com lágrimas nos olhos. "Essa foi a pior proposta de todas", brincou, os olhos brilhando. "Mas tudo bem. Só se você aprender a cozinhar comigo." James soltou o ar, o alívio estampado no olhar, enquanto colocava o anel no dedo dela. Depois a puxou para um abraço. Combinado, sem arrependimentos. Ellie se aconchegou nele e sussurrou: "Você se arrepende de alguma coisa? De mim? Da Lottie?" James ergueu o queixo dela, beijou sua testa com carinho. "Nunca." Algumas semanas depois, eles se casaram em uma cerimônia simples à beira do rio, sem extravagância. Só família, amigos próximos e o som suave do Tâmisa ao fundo. Ellie usava um vestido branco simples, James um terno cinza familiar. E Lottie, aconchegada no carrinho, ria enquanto os pais trocavam votos. James olhou para Ellie, o olhar cheio de algo que ele antes achava impossível sentir. "Obrigado", murmurou. "Por tudo." Ellie sorriu. "Ah, rei do gelo, agora você é oficialmente chefe papai." James riu, um riso aberto e verdadeiro, abraçando Ellie e Lottie juntos. E enquanto as risadas deles ecoavam sobre o rio, os últimos traços de gelo finalmente se derreteram. Obrigado por acompanhar essa história cheia de emoção aqui no canal. Compartilhe nos comentários o que achou dessa jornada. Se você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer desafio e que às vezes começa das formas mais simples, não esqueça de curtir e compartilhar essa história com seus amigos. Para não perder mais histórias tocantes e cheias de significado, inscreva-se no canal e ajude a espalhar mensagens de amor e calor para todos. Vamos valorizar juntos os belos momentos da vida e do amor.